Quando fala sobre formação, o que que é? Quando você já pega o molde já pronto, você vai o quê? Formar. Amoldar ele do seu jeito. É o vaso na mão do Oleiro. É o vaso na mão do oleiro. O vaso, chegado no momento, ele caiu e se quebrou. O que o oleiro pegou? Falou, eu preciso moldar ele. Mas o oleiro não vai moldar do jeito que a gente quer, ele vai moldar do próprio jeito dele. É verdade. E quando o pecado tirou deformou a nossa vida, quando nós reconhecemos isso, entregamos a nossa vida para Jesus, o que ele começa a fazer? Moldar. Formar, moldar em nós o caráter de Cristo. Aleluia. Então nós temos que deixar o quê? Que Ele forme em nós o caráter de Cristo. Aleluia. Que Ele forme em nós tudo que Ele precisa fazer. Senhor, a minha vida é Tua, faz de mim aquilo que o Senhor bem entender, aquilo que o Senhor quer fazer. Forme em mim aquilo que o Senhor deseja de mim. Porque nós sabemos que todos os passos que nós damos, se nós não tivermos direcionamento, nós vamos cair no buraco. Assim diz o Senhor, que nos criou. Assim diz o Senhor, que nos formou. Aleluia. Assim diz o Senhor, que nos conhece pelo nosso nome. Quando nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Quando passarmos pelos rios, os rios não vão nos submergir. Quando passarmos pelo fogo, chama nenhuma arderá em nós. Porque o Santo de Israel estará conosco. Aleluia. E Ele jamais nos abandonará. Ele jamais nos deixará. Aleluia. Inclusive em meio às nossas dificuldades. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Amém? Isaías 43. Aleluia. Apenas o verso 1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Glória a Deus. Todos já conhecem o profeta Isaías, um grande nome, né? Antigo. Fez grandes revelações, trouxe grandes profecias, inclusive as profecias de um dos maiores homens da história, que foi Jesus. O profeta começa a falar aqui e já deixa bem claro para o povo de Israel, para a geração de Israel e para Jacó. E fala assim, diz o Senhor que te criou. Quando fala sobre criatura, fala quando nós fomos criados por Deus e faz recordar lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, que gera o homem do pó da terra, faz todo aquele molde, cria o homem. E nós sabemos que todos nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus. E pelo fato de ser criado por Deus, em um determinado momento da nossa vida, os nossos antepassados descuidaram na fé. Descuidaram. O que aconteceu? Eles tiveram contato com o pecado. E toda criatura, quando tem um contato com algo que não faz bem para ela, vou dar até um exemplo aqui. Toda criatura que vai ter contato com um produto químico que não faz bem, o que acontece? Ele vai alterar alguma coisa do seu corpo. Ele vai afetar de alguma forma a sua vida. E nós observamos isso, tem lugares que tiveram catástrofes naturais, que aquelas usinas nucleares destruíram, começou a espalhar aquela contaminação biológica. Quando nasce, é criado alguma coisa naquele ambiente, que acontece? Ele já cria com deformações. Ele cria deformado, cria fora do padrão que Deus estabeleceu. Ou seja, nós somos criados dentro de um padrão que Deus estabeleceu, criados com suas próprias mãos, soprado o fôlego de vida. Mas em determinado momento da história, o que Adão fez? Descuidou. O zelo que era para ele ter com a companheira dele, ele descuidou, deixou ela sozinha. O inimigo aproveitou aquele momento, fez o quê? Soprou no ouvido dela. Falou, se você comer desse fruto, é que Deus não quer que você seja igual a ele. Se você comer, você vai ser semelhante a ele. E quando ela foi enganada, e também fez com que o fruto fosse comido também pelo seu marido, o que aconteceu? Aquela criatura começou a se
prejudicar pelo pecado. E o pecado nós sabemos o que ele faz na nossa vida. Ele não só tira a gente de perto da presença de Deus, ele começa a deformar toda a nossa vida. Começa a tirar toda a essência de Deus. E nós observamos isso com as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo. Elas fazem tudo para agradar ao inimigo, mas não a Deus. Bebem, se prostituem, fazem coisas horríveis, cometem homicídios, atrocidades. Para quê? Só para satisfazer o desejo do coração deles, o desejo mal do coração. Então isso deforma a natureza que nós fomos criados. Nós não fomos criados para destruir ninguém. Nós fomos criados para construir coisas boas no coração das pessoas. Deus não criou a gente para destruir a humanidade, como as pessoas fazem, destruir o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ele criou a gente para quê? Para poder fazer com que há continuidade na obra de Deus, na vida de todas as pessoas. Mas o inimigo nunca está feliz com isso. O que ele fez? Por um homem entrou o pecado no mundo. E com o pecado veio o quê? A morte espiritual. Eu acho que é uma das piores mortes que a pessoa pode sofrer na vida dela. É a morte espiritual. Porque sem Deus, nós não somos nada. Verdade. Nós somos apenas pó lançado ao vento, espalha, a gente não vê mais nada disso. Verdade. Então sem Deus nós não somos nada. Então a morte espiritual, se as pessoas deixarem ser levadas pela morte espiritual, e essa deformidade que o inimigo faz com a gente, ele nos deforma ao ponto de Deus olhar pra gente e não nos reconhecer. E a gente pode até falar, mas como Deus não nos reconhece? Me faz recordar um texto que vai chegar um momento dentro da profecia que fala que as pessoas vão chegar lá, vão falar, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz sinais, prodígios e maravilhas. O que ele vai falar? Apartai-vos de mim que eu não vos Conheço. Ou seja, o pecado faz com que a gente não seja conhecido de Deus. Olha só para você ter ideia, o risco que é pra gente. O pecado faz com que a gente não seja conhecido, mas nós que acompanhamos isso, sabemos a oportunidade que nós temos de reconciliar a nossa vida, se aproximar da fé, se aproximar de Cristo. Isso faz com que a gente volte a ser o quê? Formado novamente na presença de Deus. E nós não somos só criaturas. O pecado um dia deformou a nossa vida. Mas como Isaías 43 fala assim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Quando fala sobre formação, o que é? Quando você já pega o molde já pronto, você vai o quê? Amoldar ele do seu jeito. É o vaso na mão do oleiro. É o vaso na mão do oleiro. O vaso, chegado o momento, ele caiu e se quebrou. Que oleiro pegou? Falou, eu preciso moldar ele. Mas o oleiro não vai moldar do jeito que a gente quer, ele vai moldar do próprio jeito dele. E quando o pecado deformou a nossa vida, quando nós reconhecemos isso, entregamos a nossa vida para Jesus, o que ele começa a fazer? Formar, moldar em nós o caráter de Cristo. Ele começa a moldar em nós. Ele começa a formar. Mas ele não vai fazer isso se a gente não der o lugar, a oportunidade, o espaço para ele poder fazer. Porque se a gente não entregar o nosso vaso na mão do oleiro, entregar o nosso vaso na presença de Deus para que ele possa fazer a obra, para que nós possamos ser vaso de honra. Porque isso que Deus quer para a gente, sejamos vasos de honra na presença do Senhor. Então nós temos que deixar o quê? Que ele forme em nós o caráter de Cristo. Que ele forme em nós tudo o que ele precisa fazer. Senhor, a minha vida é tua, faz de mim aquilo que o Senhor bem entender, aquilo que o Senhor quer fazer, forme em mim aquilo que o Senhor deseja de mim. Porque nós sabemos que todos os passos que nós damos, se nós não tivermos direcionamento, nós vamos cair no buraco. Mas com Cristo, quando ele começa a formar o nosso caráter, ele vai ensinar a gente a obedecer, vai ensinar a gente a compreender os mistérios de Deus, vai ensinar a gente que nem todo caminho vai ser fácil de enfrentar, mas ele estará conosco todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Nada vai ser tão fácil como a gente imagina. E nós sabemos que tudo que nós temos, nós vamos entender que o vaso é de Deus e ele é de barro. Todo vaso de barro
ele tem as suas fragilidades. Ele é moldado pelo oleiro, ele passa pelo molde, ele vai para a temperatura para chegar no ponto ideal. Se ele passa da temperatura, ele que se racha. Então tudo tem que ser com moderação. Nós precisamos compreender que tudo na nossa vida tem que ser com moderação. Nós precisamos buscar ao Senhor com todo o nosso fervor, com toda a nossa alma. Mas nós precisamos entender, em um determinado momento da nossa vida, nós precisamos parar um pouquinho, fazer um contato com Deus em meio da nossa família. Olha só com o privilégio que nós temos aqui. Estamos reunidos em família, fazendo um culto no lar. E eu até comentei com a Carla em casa, é tão importante isso, porque você não edifica só a sua vida, você edifica a sua família, a sua casa. E uma casa bem estruturada em Cristo Jesus, ela não vai ser abalada, porque Cristo é a rocha. Se estiver firmada na rocha, fincada na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode jogar pedra, pode tentar derrubar, mas não vai conseguir tirar do lugar, porque Jesus é que sustenta a nossa casa. Ainda que pareça coisa simples, nós estamos em poucas pessoas, mas você não tem ideia o ambiente espiritual que nós formamos assim. Quando nós estamos reunidos, o ambiente espiritual que a gente forma. E esse mix espiritual é tão maravilhoso, que edifica a nossa vida, edifica a nossa alma, edifica o nosso ser, e faz com que a gente entenda: Senhor, a minha vida é sua, e tudo que eu preciso está diante do Senhor. A minha vida é tua, e tudo que eu preciso, só o Senhor pode fazer por mim. Quando nós achamos que nós podemos moldar o vaso do nosso jeito, aí começam as dificuldades, os problemas. Porque nós achamos que colocar o vaso cheio de apetrechos, deixar o vaso cheio de peças, pedras preciosas. Não. Sabe o que é mais importante para o oleiro? Não é a aparência do vaso, mas é a utilidade. Não é a aparência, não é ele estar bonito. É o que eu posso fazer com aquele vaso. Agora, o que adianta ter um vaso tão bonito, mas ele está rachado? Vai servir para quê? Para nada. Você vai colocar o óleo, você vai colocar azeite, você vai colocar água e vai vazar. O que importa pra gente é o quê? Tudo perfeitinho por dentro. Quando o oleiro começa a moldar por dentro, assim, ó, vai tampando todas as brechas, todos os buraquinhos. E vai fazendo o quê? Deixando nem um espacinho para não vazar nada. Que quanto mais ele der na sua mão, mais você vai ter. Você vai poder guardar tudo que ele falar para você, falar aos nossos corações, nós vamos guardar. E esse tesouro, como Paulo fala, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ou seja, todo tesouro que nós tivermos no nosso coração como vasos de barros, que nós vamos entender, nós somos vasos de barro. Então tudo que nós temos não é para nos vangloriar. Todo dom que nós recebemos não é para nos vangloriar, para se acharmos importante, para que as pessoas olhem para nós, olha aquele homem que prega muito bem. Eu tenho muito cuidado quando a pessoa chega para mim e fala: nossa, Rodrigo, a sua pregação foi boa. Eu olho para mim e vejo um vaso de barro. Porque se eu me gloriar naquilo que Deus faz por mim, aquilo que Ele permite que eu faça, logo a excelência do poder não é de Deus, é minha. Eu estou trazendo a excelência para mim. Ou seja, se eu achar que eu sou importante, eu sou um vaso de barro. E eu posso me quebrar. Mas quando eu deixo o oleiro fazer do jeito que ele quer, colocar o que ele quiser, amoldar da forma que ele quiser e colocar no lugar que ele quiser. Porque quando nós temos um vaso de barro bonito, que o oleiro escolhe para fazer como moldar, ele sabe onde ele vai colocar. Ou ele coloca em cima da estante, ou ele coloca em cima da mesa, ou ele coloca para deixar flores dentro. Ele sabe onde ele vai colocar. Então o lugar de destaque, quem escolhe é o oleiro. Não é o vaso que escolhe onde ele quer estar. Eu não escolho onde eu quero estar.
É Deus que escolhe aonde eu quero estar. E como vasos de barro, nós passamos por muitas dificuldades. E as dificuldades são grandes na nossa vida. Quem é que nunca enfrentou dificuldades? E o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição. Mas tende o quê? Bom ânimo. Porque ele venceu e nós também venceremos. Você fala um pouquinho. E com todas as nossas dificuldades como seres humanos, nós precisamos entender que nós vamos passar por altos, baixos, vamos passar por lugares difíceis, por caminhos apertados, mas sabemos que o caminho é estreito, a porta também vai ser. Verdade. Isso é um sinal que nós alcançaremos a nossa salvação focando em Cristo Jesus. Entender que não vai poder passar ninguém junto com a gente. Eu não vou segurar um irmão do meu braço aqui para ele passar comigo. O caminho é estreito. O caminho estreito você passa um do lado do outro ou você passa um atrás do outro? Ou seja, você vai adiante seguindo o seu caminho, seguindo o caminho de Jesus e a sua fé em Cristo Jesus. E nós sabemos que a nossa salvação ela é individual. Ela é individual. Nós temos todos altos e baixos. Eu queria até fazer uma dinâmica aqui. Carla, vem cá rapidinho. Com todas as nossas dificuldades, como se Deus estivesse do seu lado aqui, ó. Ele olha pra você e fala, tá vendo aquele rio ali, ó? Aquelas águas? Eu não vou te privar de passar por ela, você vai ter que passar. Tá vendo aquele rio? Eu não vou te privar de passar por ele, você vai passar. Tá vendo aquela chama, aquele fogo? Eu não vou te livrar dela, você vai passar. Mas tem um detalhe, Isaías 43, verso 2 diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Glória a Deus. Porque eu sou Deus, o Santo de Israel. Aleluia, Jesus. E ele ainda acrescenta, nenhum outro Deus se levantou antes de mim, e nenhum se levantará depois. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. E agindo eu, Quem impedirá? impedirá? Ninguém. Nosso caminho vai ser assim, pode ser também. Nosso caminho vai ser assim. A gente vai passar pelo fogo, a gente vai passar pelos rios, a gente vai achar que os rios vão submergir as nossas vidas. Mas Deus fala, eu estarei contigo. Aleluia. Eu estarei contigo por onde quer que você for, eu estarei contigo. É na água, eu estarei contigo. É nos rios, eu estarei contigo. É nas chamas, é no fogo, eu estarei contigo. Não importa onde você vai passar, o importa é quem vai passar com você, aonde você for. Glória a Deus. E é o que Jesus fala pra gente nessa manhã. Não importa o que você tenha que enfrentar, mas lembre-se, eu estarei contigo. Aleluia. Obrigada, Eu vou te acompanhar por onde você for, ainda que você ache que você está sozinho, ainda que você pense que está abandonado. Deus diz, eu serei contigo por onde quer que Glória a você Deus. for. Os rios não vão te afogar, Verdade. as águas não vão cobrir você. Se for necessário, eu faço você andar sobre as É águas. verdade. Glória a Deus. E quando os rios não vai submergir a nossa vida, ainda que seja necessário ele abrir o mar como ele fez, ele vai abrir o mar. E a gente vai passar, assim como Moisés passou, o povo passou com os pés enxutos. Glória a Deus. O povo passou com os pés enxutos, chegaram do outro lado e nada lhes aconteceu. E se for necessário passar pelo fogo, como Sadraque, Mesaque, Abednego passaram. E o pior não é esse cenário, porque a gente olha o fogo, o inimigo quer aquecer ele 7 vezes. Ele quer colocar 7 vezes mais a temperatura.
Se a gente às vezes acha que uma situação está difícil, o inimigo quer triplicar aquilo. Mas quando a gente entra, a gente vai e volta. Sem nem cheiro de fumaça a gente volta. Nem um fio do nosso cabelo é queimado, porque até cada fio da nossa cabeça é contado. Verdade. Deus conhece cada detalhe das nossas vidas. Aleluia. E o salmista fala que eu nunca vi um justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. Eu olho para mim, olho para minha história, o pouco que eu tenho de experiência, o tempo que eu tenho de casado, o tempo que eu tenho de vida. Vivi com pessoas maravilhosas, meu pai, que eu aprendi muito, a minha mãe. E isso se confirma que nunca vi um justo desamparado, porque realmente a gente nunca passou fome em casa. Glória a Deus. A gente nunca passou fome, a gente passou necessidade. E não fome. A gente já passou necessidade, já passou dificuldade, mas não fome. E eu comento com a minha esposa em casa e falo, às vezes a gente pode passar um aperto aqui e outro, mas a gente nunca chegou a faltar um arroz e um feijão na nossa mesa. Porque é Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Não importa o que aconteça, não importa o que irá acontecer, o importa é que Jesus estará conosco todos os dias. O importa é que se a gente não abandonar Ele, Ele não nos abandona. Se nós estivermos nele, Ele estará em nós. Se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Porque buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aquele que pede recebe. É verdade. Aquele que busca, Acha. ele acha. E aquele que bate, A porta abre. a porta se abre. Aleluia. É o que Jesus está falando pra gente nessa manhã. Ok. Se você quer, pede. Aleluia. Pede segundo a minha palavra. Aleluia. Se você quer encontrar, busque. Busque segundo aquilo que eu tenho te ensinado. Se você quer que a porta se abra, bata. Porque Isaías 59 primeiro fala: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, Verdade. e muito menos os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Aleluia. O que impede Deus de ouvir a gente? Pecado. As nossas iniquidades que fazem separações. Verdade. Mas quando nós clamarmos com todo o nosso coração, Ele nos ouvirá e nos responderá conforme a nossa necessidade. Que muitas vezes a gente quer buscar Deus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente monta uma lista. Só Não é impõe. pecado fazer isso. Mas Ele vai olhar pra gente: você precisa disso? Você necessita disso ou você quer só por querer? Me faz recordar quando eu passei por um momento difícil da minha vida, mas antes disso eu falava pra Deus: Deus, eu quero ser rico antes dos 40. Era impossível isso, Emerson? Não é impossível. Não. Mas Deus me fez entender que se eu tivesse o que eu teria, o que eu desejaria no meu coração, talvez eu não estaria na presença dele. Ele me mostrou o que eu precisava. Não era de riquezas, não era de dinheiro, a conta cheia, não era de carro de luxo. Eu precisava só da graça de Jesus. Aleluia. Eu precisava da graça. Paulo, num determinado momento da vida dele, ele fala que eu conheci um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi levado até o terceiro céu Aleluia. e viu coisas inefáveis que não é lícito contar aos homens. Verdade. Esse homem que Paulo fala era ele mesmo. Aleluia. E ele chegou e disse: mas foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, Aleluia. que me esbofeteasse, para que eu não me gloriasse. E Paulo fala isso. E ele fala: eu pedi para que o Senhor me tirasse isso por 3 vezes, se não me falha a memória. Por 3 vezes. E Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta,
Porque o meu poder se na aperfeiçoa sua fraqueza. é na sua fraqueza. Meu Quando a gente Deus. pensa que tá fraco, aí que a gente tá forte. Quando a gente acha que a gente não consegue, aí que Deus está dando força pra gente pra Verdade. continuar. Eu tenho comigo que sempre quando eu tô num momento difícil da minha vida, quando eu vou pregar, parece que não é eu que tô pregando. Parece que tem um anjo de Deus falando no meu lugar. Um Aleluia. mensageiro de Deus. Porque Deus molda a gente da forma que Ele quer. Ele não quer que a gente se vanglorie pelo aquilo que Ele deu pra gente, que é um privilégio, é uma honra, é uma oportunidade que Ele tem dado pra gente. Poder falar de um nome que é sobre todo nome. Você pode observar que há muitas pessoas importantes que não desejam nem que você fale no nome dela. Jesus, que é mais importante do que qualquer outra pessoa, Ele nos deu o privilégio, a oportunidade de poder falar no seu nome, ainda usar o nome dele. Verdade. Jesus falou, se pedirdes em meu nome, crendo vocês vão receber. O nome que foi dado sobre todo nome, o nome mais importante da história, não tem essas peculiaridades humanas. Ah, você não pode falar meu nome porque eu sou importante. Não, Jesus falou, pode usar meu nome. Você quer, pode falar do meu nome. Fala para as pessoas como poderoso meu nome é. Ora sobre o enfermo, usa o meu nome também. Porque pelo meu nome, os enfermos serão curados. Pelo meu nome de Jesus, os demônios vão ter que sair. E pelo meu nome, eu posso mover os céus e a terra pela sua fé ao conversar comigo. Porque quando nos aproximamos de Jesus é importante ter o quê? Fé. Fé. O que a Bíblia nos alerta? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando nos aproximarmos dele nós temos que ter fé. E a fé é um alicerce tão poderoso que a Bíblia nos fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer para esse edifício aqui, ó, eu não quero você mais nesse terreno, eu quero você no terreno de lá. Verdade. Se você tiver fé, Deus vai mover, vai colocar levantar o prédio todinho, que o edifício todinho, colocar lá na garagem lá. Aleluia. Isso é fé. E olha só, fé é como um grão de mostarda. Verdade. Um grão pequenininho. Bem pequenininho o grão de mostarda. É isso que nós precisamos ter cada dia mais. Confiar que Deus nos criou. Confiar que Ele está formando o nosso caráter todos os dias. Mesmo nós que estamos na presença do Senhor, precisamos ser moldados todos os dias. Glória a Deus. E Ele está formando o nosso caráter. Em determinado momento, Ele vai permitir que outras pessoas façam isso. Ele vai permitir. Paulo fala em Coríntios, se não me engano, no capítulo 12, e diz que é necessário que haja heresia entre vocês, para que aqueles que são sinceros se manifestem. Olha só para você ter ideia. É necessário que haja heresias, ou seja, pessoas que vão questionar sua fé, pessoas que vão inventar coisas, pessoas que vão tentar atrapalhar a obra, pessoas que vão tentar moldar a mente dos outros para poder atrapalhar a obra ou o crescimento. Mas para que é isso? Não é para a gente se abalar ou se ser destruído, não. Porque ninguém destrói aquele que está no caminho da verdade. Ninguém para aquele que foi escolhido e aceitou o chamado e está no caminho certo. Ninguém consegue parar. Por quê? Porque foi Deus que formou isso dentro de nós. E ainda que as pessoas tentem fazer isso, criar heresias, montar coisas horríveis, isso vai ser o quê? Um gancho para a gente poder aparecer. Aparecer onde? Para fazer a obra. E o nome de Jesus seja glorificado onde? Aleluia. Em nossas vidas. Aleluia. Para que o nome de Jesus seja exaltado. Fala, lá vai um homem fiel, sincero, verdadeiro, como Deus falou para Jó. Vistes meu servo Jó? Ele apontou para ele e falou, viste meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Fidelidade, ou seja, fé, fidelidade, não abandona a aliança. A pessoa fiel não abandona a aliança.
E Deus olha para Jó e fala, ó, para o inimigo fala, ó, tá vendo meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, ou seja, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Verdade. Se desvia do Mal. mal. A gente sabe que tem coisas que é pra gente fugir, a aparência do mal. Mas tem coisas que é pra gente resistir. Porque é ele que vai fugir, não É nós. verdade. É ele que vai fugir, não É nós. verdade. Resistir ao diabo. E ele Fugirá de fugirá. vós. Mas quando o mal vem com aparência, se distancia dele. Verdade. Mas quando o inimigo tenta tentar nossas vidas de alguma forma para tentar parar a nossa vida, ele não vai conseguir. Verdade. Porque maior é o que está conosco do que o que está. No mundo. Verdade. E para a gente finalizar, Obrigado, Jesus. assim diz o Senhor, que Aleluia. nos criou. Assim diz o Senhor, que nos formou. Aleluia. Assim diz o Senhor, que nos conhece pelo nosso Nome. nome. Quando nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Quando passarmos pelos rios, os rios não vão nos submergir. Quando passarmos pelo fogo, chama nenhuma arderá em nós. Porque o Santo de Israel estará conosco todos os aleluia. dias. E Ele jamais nos abandonará. Ele jamais nos deixará. Oh, aleluia. Inclusive em meio às nossas dificuldades. É verdade. Que Deus nos abençoe. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.